Meu celular explodiu com 51 chamadas não atendidas e um e-mail engraçado encaminhado pela minha mãe, reserva urgente cancelada por falha no pagamento. Respondi apenas com uma mensagem curta. Todos os anos, como um relógio, eu organizava as férias de verão da família. Não era só uma viagem. Era uma operação. Vans alugadas, um Airbnb grande o suficiente para evitar brigas passivo-agressivas por quarto, atividades que não fizessem meu pai reclamar e opções para crianças, para que eu não acabasse virando babá dos meus 2 sobrinhos. Eu cuidava dos custos, da logística, até dos lembretes no grupo da família quando ninguém parecia capaz de ler um calendário. Por anos, esse foi o meu papel, o provedor, o planejador, o cara que sempre resolvia tudo. Não porque alguém pedia com educação ou mostrava gratidão, mas porque, se eu não fizesse, nada aconteceria. E, se nada acontecesse, a culpa ainda cairia sobre mim. Eu era o mais velho, o único com um emprego de verdade, aquele em quem todos se apoiavam em silêncio, fingindo que se viravam sozinhos. Meus irmãos, Spencer e Darren, adoravam dizer que estavam só passando por uma fase difícil. Spencer vendia tranqueiras de dropshipping e jurava ser empreendedor. Darren fazia bicos, mas de alguma forma sempre arrumava tempo para postar 6 stories por dia na academia. Nenhum dos dois pagava aluguel há anos. Spencer ainda morava com nossos pais, e Darren vivia de sofá em sofá, entre apartamentos de namoradas. Quando surgiam contas, os dois olhavam para mim meio em tom de piada, meio esperando de verdade e eu sempre cedia. Já achei que isso me fazia uma boa pessoa. Este ano, encontrei um chalé particular incrível no Oregon. Parecia coisa de catálogo de luxo, à beira do lago, lareiras externas, sauna ao ar livre, 10 quartos e uma cozinha enorme para minha mãe se divertir com a mania de assar bolos. Custava $7.800 a semana, e eu nem pisquei. Paguei tudo adiantado. Não contei a ninguém. Queria que fosse uma surpresa. Ou talvez só não tivesse paciência para ouvir Spencer pedir mais $500 para levar a nova namorada que ele conhecia havia apenas 3 semanas. A ironia. Eu nem estava animado com a viagem. Já me preparava para o drama de sempre, as reclamações, as murmurações ingratas, as exigências de última hora por upgrades. Mas havia em mim um estranho senso de dever, quase como um reflexo automático de ser quem mantinha toda aquela máquina disfuncional funcionando. Aí veio o churrasco. 2 semanas antes da viagem, todos reunidos na casa dos meus pais. Hambúrguer na grelha, cerveja, aquela típica ilusão suburbana de harmonia. Do nada, meu pai me puxou para perto da garagem. Sem aviso, sem rodeios. Olhou direto nos meus olhos e disse: "Esquece as férias em família. Esse não é mais o seu papel." Foi só isso. Virou as costas e saiu andando como se não tivesse acabado de jogar uma granada em cima de 15 anos de sacrifício. Sem explicação, sem complemento. Fiquei parado ali, encarando suas costas, enquanto ele voltava para o grupo como se nada tivesse acontecido. Minha mãe ria com os filhos do Darren. Spencer fingia estar ocupado com uma ligação de negócios. E eu só fiquei ali, nem surpreso de verdade, porque no fundo acho que sempre soube que esse momento chegaria. Eles nunca me viram como parte da família. Eu era apenas o cara que pagava as contas. Não discuti. Não perguntei o que ele quis dizer. Não contei que já tinha reservado a viagem e bancado todo o custo sozinho. Apenas dirigi de volta para casa em silêncio, entrei na minha conta bancária e pedi o reembolso total dos $7.800. Caiu na hora. Também entrei em outros lugares. A conta de luz que eu vinha pagando em silêncio desde que a eletricidade deles foi cortada há 3 anos, o portal de pagamento da escola da filha do Darren, o débito automático que eu tinha configurado quando o carro da minha mãe precisou de freios novos. Tudo congelado, tudo cancelado. Fui dormir cedo naquela noite, pela primeira vez em anos, não acordei com a mandíbula travada. Às 7 horas da manhã seguinte, meu celular parecia atingido por um raio. 51 chamadas perdidas, a maioria da minha mãe, algumas mensagens do Spencer, até o Darren, que quase nunca falava comigo, mandou um texto confuso sobre algum problema com o Airbnb. Mas a melhor parte foi o e-mail encaminhado pela minha mãe. Assunto: reserva urgente cancelada por falha no pagamento. Nem li. Só respondi com uma mensagem. Isso não acabou.
Eles não faziam ideia de como eu estava certo. Depois de enviar aquela única mensagem e isso não acabou, coloquei o celular no silencioso, joguei dentro da bolsa da academia e saí do apartamento sem olhar para trás. Não precisava ouvir os recados de voz, ler as mensagens ou me explicar. Eles não entenderiam, mesmo que eu tentasse. 2 horas depois, voltei para um celular que parecia ter sido atingido por um furacão digital. Caos no grupo da família, chamadas perdidas, recados marcados como urgentes. Aparentemente, o pânico se espalhou rápido. Começou pequeno, algumas mensagens do Darren perguntando se eu sabia de algo sobre o local. Depois, o Spencer entrou na conversa dizendo que a reserva tinha sido cancelada por engano e que ele estava resolvendo. Ligou para o chalé usando o próprio nome, mas deu o número de confirmação errado. Tentando consertar, usou um e-mail meu antigo, de 2016, para fingir ser eu. O chalé bloqueou a conta da reserva e sinalizou como suspeita. O plano morreu ali mesmo. Darren, sempre com aquele ar de que estava no controle, tentou reservar o lugar de novo no nome dele. Fez uma transferência às pressas, provavelmente tentando passar a perna no Spencer. O problema? Usou uma conta corrente que não tinha saldo há meses, a mesma que ele já tinha estourado 2 vezes em fevereiro. O pagamento voltou. O chalé colocou as 2 tentativas na lista negra e bloqueou a propriedade para novas reservas pelos próximos 30 dias. Ou seja, oficialmente perdido. E eles ainda não tinham percebido que fui eu quem cancelou. O grupo no celular parecia um acidente de carro. Mãe, alguém confirmou o pagamento? Spencer, achei que o Cole estava cuidando disso como sempre. Darren, ninguém me avisou que era minha responsabilidade esse ano. Pai, parem de agir como crianças. Resolva isso, Cole. Eu não respondi. Em vez disso, sentei no sofá, abri o notebook e puxei a planilha. Eu a mantinha há anos, mais por hábito do que por qualquer outra coisa. Nela, estava registrado todo o dinheiro que eu já tinha gasto com a família desde que comecei a trabalhar em tempo integral, complementos de hipoteca, consertos de carro, empréstimos para pagar incêndios, compras de supermercado, tudo. Em 8 anos, a soma passava de $181.000. Nenhum centavo foi devolvido. Quanto mais eu rolava a tela, mais calmo eu me sentia. Então continuei. Entrei na conta do Hulu. Cancelei. Era para os programas de confeitaria da minha mãe e as maratonas noturnas do Spencer. Depois, Netflix, cancelada. Amazon Prime, fora. O plano familiar do Spotify, encerrado. Até o armazenamento em nuvem que o Spencer usava para salvar os arquivos do negócio dele estava vinculado ao meu cartão. Cancelei também. Em menos de 10 minutos, todas as conveniências que eles usavam sem pensar 2 vezes tinham desaparecido. Naquela noite, servi uma bebida e fiquei assistindo tudo acontecer em tempo real. Spencer me mandou mensagem direto perguntando se eu sabia de algo sobre o chalé e também sobre o clima. Reclamou que os triamins estavam fora do ar. Darren pediu se eu não podia fazer só uma ligação para os donos. Minha mãe tentou me culpar com uma mensagem longa dizendo o quanto as crianças ficariam desapontadas. Depois veio o correio de voz dela. O tom era educado, cuidadoso. Cole, acho que algumas coisas estão sendo desligadas. Estamos todos meio confusos. Você pode me ligar quando tiver um tempo? Ainda assim, nenhuma desculpa. Nenhum sinal de responsabilidade. Apenas a confusão de ver a máquina parar, sem perceber que eu era o motor o tempo todo. Não retornei a ligação. Em vez disso, abri uma nova aba no navegador e reservei uma viagem solo para a Islândia. Na mesma semana em que eles deveriam estar no Oregon. Sempre quis ir, aurora boreal, spas geotérmicos, paisagens silenciosas. Sem grupo da família, sem culpa. Que eles descobrissem como era a vida sem eu carregar tudo nas costas. Queriam que eu estivesse fora. Agora teriam a chance de ver o que isso realmente significava. Ao final da primeira semana, o pânico se transformou em algo pior, desespero disfarçado de preocupação casual. Eu já esperava. A mudança do caos para a tentativa de cálculo. Eles não estavam mais apenas confusos.
Estavam começando a entender o que significava me perder não só a minha presença, mas tudo o que eu vinha fazendo nos bastidores. As mensagens começaram brandas. Spencer enviou um gif de um cachorro em chamas com a legenda: planejamento de férias em família, nosso fim. Como se todos estivéssemos rindo da situação juntos. Em seguida, escreveu: sem pressão, cara. Só avisa onde está sua cabeça. Algumas horas depois, Darren mandou o link de uma cabana que encontrou online, um lugar que parecia cena de crime no interior de Idaho. Disse que ainda era decente e perguntou se eu podia bancar o depósito rapidinho, só para não perderem a reserva. Ainda fingindo que nada tinha mudado. Eu não respondi. No dia seguinte, o tom do Spencer ficou ríspido. Disse que eu estava sendo injusto e que não tinha direito de simplesmente sumir por causa de um mal-entendido em família. Darren deixou um áudio que começou como se fosse uma checagem, perguntando se eu estava bem, mas aos poucos virou um desabafo cheio de reclamações, dizendo que eu tinha complicado tudo sem necessidade. Terminou com: você age como se a gente tivesse implorado para você fazer tudo, mas ninguém pediu para você assumir esse peso. Não precisei ouvir 2 vezes. Uma já bastava. No fim do dia, minha mãe deixou seu próprio recado. Esse era diferente. Sem culpas, sem ordens, apenas um discurso cuidadosamente montado. Disse que estava preocupada comigo, que as palavras do meu pai tinham sido mal interpretadas e que todos dizem coisas impensadas quando estão sobrecarregados. Mas então acrescentou algo que não consegui tirar da cabeça: sabemos que você sempre foi além. Talvez até demais, às vezes. Demais. Essa frase me acertou em cheio. Não porque doeu, mas pelo que revelava. Eles nunca viram o que eu fazia como generosidade. Viram como intromissão. Como se eu quisesse controlar tudo. Como se eu estivesse errado por impedir que eles desmoronassem sob o próprio peso da irresponsabilidade. Então, fui além. Na segunda de manhã, sentei e comecei a cortar mais laços. O plano de celular que coloquei à família anos atrás para economizar? Meu nome ainda estava na conta. Cancelado. A garantia dos eletrodomésticos que eu renovava em silêncio desde que a lava-louças quebrou? Cancelada. O financiamento do carro do Darren, no qual eu entrei como fiador e fazia pagamento só para proteger meu crédito. Parado. Eles já tinham me drenado quase tudo. Que terminassem o resto sozinhos. Depois, abri meu aplicativo de orçamento e encarei o empréstimo que tinha feito ao Spencer no ano passado, $9.500. Sem juros, sem contrato. Ele chamou de ajuda temporária para o negócio de dropshipping. 2 semanas depois, postou foto de um Rolex falso e nunca mais tocou no assunto. Então oficializei. Enviei um e-mail formal com um cronograma de pagamento. Nada agressivo, apenas factual, datas, valores, dados bancários. Ele nunca respondeu, mas vi que leu. Naquela noite, servi uma bebida e abri o grupo da família pela primeira vez em dias. Antes se chamava FanVibes 2025. Agora tinha sido renomeado para Viagem de Agosto Revisada. O feed inteiro era um acidente em câmera lenta. Darren tinha tentado reservar outro chalé, dessa vez se passando por CEO de uma empresa inventada para conseguir desconto corporativo. Invalidaram o contrato na hora. Spencer tentou alugar um trailer para transformar a viagem em uma aventura na estrada, mas esqueceu de renovar a carteira de motorista. Minha mãe chegou a procurar uma igreja local que às vezes oferecia espaço para retiros familiares, mas estava lotada por causa de um acampamento juvenil. Continuei rolando a tela. Em certo momento, Darren postou a foto da cabana que agora estavam considerando. Um barraco mofado perto de um leito de rio seco, com uma cerca quebrada ao fundo. Sem sauna, sem lago. Apenas um terreno de cascalho e tristeza. Ele perguntou se todo mundo topava baixar as expectativas naquele ano. Ninguém respondeu. O orçamento estava com um déficit de $3.000. Tentavam juntar dinheiro, mas o cartão do meu pai já estava estourado. O da minha mãe nunca tinha sido realmente dela, e a namorada do Spencer desistiu quando percebeu que não seria na casa do lago. Foi aí que caiu a ficha de verdade. Eles não estavam apenas se atrapalhando. Estavam se desmoronando.
Toda a estrutura de como funcionavam se baseava na suposição silenciosa de que eu sempre estaria lá para segurar o que eles deixavam cair. Agora, estavam engasgando com a queda. E, pela primeira vez, eu não sentia necessidade de consertar nada. No fim da semana, o silêncio que eu mantinha causava mais estrago do que 1000 discussões poderiam causar. O que mais me surpreendeu não foi o fato de estarem desesperados, mas sim os jeitos tortos e estranhos com que começaram a reagir. Minha ausência tinha quebrado algo mais profundo do que os planos de férias. Quebrou a ilusão de que eles controlavam qualquer coisa. Começou com uma batida na minha porta numa noite de quinta. Spencer. Eu nem sabia que ele ainda lembrava meu endereço. Apareceu de shorts de academia e moletom surrado, segurando uma garrafa de uísque barato como se estivéssemos de volta à faculdade. Sem mensagem antes, sem aviso. Só ficou ali com um sorriso forçado, como se fosse episódio de reencontro de sitcom. Disse que estavam por perto e queria ver como eu estava. Falou que eu tinha razão em estar chateado e que o pai tinha passado dos limites. Chamou ele de um velho, como se de repente fossemos cúmplices. No meio do discurso, deixou escapar, tinha encontrado um jeito de salvar a viagem e precisava de uns trocados para pagar o sinal de um novo lugar. Só uns $400, disse que devolveria na hora igual já tinha prometido com cada ideia de negócio desde 2018. Eu não falei nada. Apenas fechei a porta devagar na cara dele, enquanto ainda falava. 15 minutos depois, vi pela janela que ele estava sentado no carro, provavelmente tentando bolar outro plano. Ficou estacionado mais 20 minutos antes de finalmente ir embora. Sem mensagem, sem adeus. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do meu banco, alerta de fraude. 3 tentativas falhas de login em uma das minhas contas antigas. Eu já sabia quem era. Darren. Ele nunca foi sutil. O dispositivo tentando acessar estava identificado como Samsung Tablet Portland. O mesmo tablet caindo aos pedaços que ajudei ele a resetar 2 vezes no ano passado. Deve ter achado que conseguiria adivinhar minhas senhas. Talvez pensasse que eu ainda usava as fracas que criávamos quando éramos crianças. Ele estava errado. Não denunciei. Ainda não. Queria ver até onde chegariam. Naquela mesma tarde, tive uma surpresa diferente. Um e-mail de verdade da minha mãe. Formal, limpo, quase profissional. Em anexo, um novo itinerário de férias. Nada luxuoso. Passagens de avião, um carro alugado e um pequeno Airbnb perto de uma trilha. Modesto, mas tudo pago. Ela escreveu que tinham juntado o que podiam. Disse que entenderia se eu não fosse, mas esperava que eu soubesse que ainda era bem-vindo. Foi a primeira vez que ela não tentou me implorar, pressionar ou me fazer sentir culpado. O tom era quase respeitoso. Fiquei olhando para a tela por muito tempo. Mas nem 3 horas depois, recebi outro alerta. Dessa vez do PayPal, uma tentativa de cobrança de $2.500 de uma empresa chamada Vacation Management Group, no Arizona. Foi bloqueada e revertida imediatamente. Mas o nome na transação entregou. O e-mail do Darren, o mesmo que ele usou quando tentou comprar um iPad certa vez na antiga conta da Amazon da família. Então era isso, ainda tentavam acessar meu dinheiro, mesmo fingindo querer consertar as coisas. Foi nesse momento que ficou claro, não se tratava de reparar nada. Era sobre recuperar o controle. Se uma abordagem não funcionava, culpa, gentileza, nostalgia, eles tentavam outra, mais baixa. Mais tarde, naquela noite, recebi uma única mensagem do meu pai: chega de jogos. Só isso. Sem cumprimento, sem pontuação. 2 palavras de um homem que ainda acreditava que silêncio e imposição eram sinônimos de autoridade. Como se estivesse repreendendo uma criança. Como se tudo que eu tinha feito por eles ao longo dos anos pudesse ser apagado pela irritação dele. Eu não respondi. Em vez disso, sentei e reservei a última adição à minha viagem para a Islândia, um passeio de helicóptero sobre geleiras, que eu vinha cogitando havia semanas. Cliquei em confirmar sem hesitar. Passagem de primeira classe, todos os upgrades possíveis. Que eles seguissem naquela viagem capenga, discutindo quem esqueceu as compras, lidando com o telhado vazando da cabana e sem Wi-Fi.
Que explicassem às crianças por que a casa incrível no lago tinha virado um Airbnb empoeirado perto de uma trilha, com encanamento ruim. Eles tinham deixado claro que eu não fazia parte. Agora veriam como era a vida sem mim não só nas férias, mas de vez. O dia da viagem finalmente chegou. Eu estava sentado na sala VIP do JFK, tomando um expresso e observando as nuvens cinzentas se arrastarem sobre a pista quando meu celular vibrou. Grupo da família. Uma foto borrada do Spencer em frente a uma cabana que não se parecia em nada com o chalé que eu tinha reservado meses antes. Telhado caindo, grama morta. Um caiaque vermelho desbotado jogado de cabeça para baixo em um terreno de terra batida. Darren tinha colocado a legenda, modo aventura ativado. Ninguém reagiu. Eu não abri o chat de novo. Meu voo para Reykjavik decolou pouco antes da meia-noite. 8 horas de silêncio sobre o Atlântico, sem cobranças, sem culpas, sem ninguém pedindo para eu só cobrir mais essa última despesa. Desativei o roaming. Eu tinha ido embora em todos os sentidos. Os primeiros dias na Islândia foram como acordar de um sono pesado e longo. Caminhei por campos vulcânicos, fiquei sob cachoeiras, flutuei na Blue Lagoon enquanto a névoa subia contra o céu pálido. Não pensei neles. Não por rancor. Simplesmente não havia mais espaço. Minha mente, finalmente, era só minha. Mas mesmo a milhares de quilômetros, as consequências continuavam. Quando liguei o celular depois do terceiro dia, o verdadeiro colapso já tinha começado. Havia 15 novos e-mails do Spencer. O tom mudava em cada um. Os primeiros, cheios de sarcasmo. Depois, uma meia desculpa que ainda assim incluía a frase: mas você sempre meio que agiu como se fosse melhor que a gente. Silêncio até o último. Um e-mail encaminhado do anfitrião do Airbnb que eles tinham finalmente conseguido reservar. Aparentemente, Darren nunca tinha verificado a identidade corretamente, e o pagamento foi marcado como potencial fraude. A reserva foi cancelada no meio da viagem. Tinham 48 horas para deixar o imóvel. Sem reembolso. Em seguida, Darren me escreveu direto. Não pelo grupo, nem por mensagem. Um e-mail longo, confuso, do tipo que alguém envia tarde da noite quando tudo saiu dos trilhos. Ele disse que sentia muito por ter tentado invadir minhas contas. Que estava em pânico. Que não fazia ideia do quanto eu tinha feito pela família até tudo começar a escorregar das mãos deles. Contou que as férias tinham sido um desastre. Que minha mãe estava arrasada, as crianças entediadas e meu pai mal tinha falado com alguém em 2 dias. Ele não pediu dinheiro. Pediu conselho. Essa foi a parte mais inesperada de todas. E, por um instante, quase respondi. Mas aí lembrei dos anos de silêncio deles quando era eu quem precisava de ajuda. Das indiretas, das culpas, da arrogância. Lembrei da sensação de ouvir meu pai dizer, sem hesitar, que não era mais meu lugar. Então fechei o e-mail sem responder. Quando voltei para Nova York uma semana depois, não abri mais o grupo da família. Não atendi às chamadas perdidas. Não olhei as fotos, nem as mensagens. Qualquer família que eles tivessem sem mim, podiam ficar com ela, porque pela primeira vez em anos, eu também tinha uma. Quando pousei de volta em Nova York, não avisei ninguém. Nenhuma atualização no grupo da família, nenhuma mensagem de cheguei bem. Desci do avião, entrei em um táxi e segui em silêncio pela cidade enquanto os outros passageiros rolavam o celular ou dormiam. As ruas estavam exatamente iguais, mas eu me sentia diferente em todos os sentidos. Como se tivesse arrancado de mim uma versão antiga que carregava por tempo demais. Passei a primeira semana em casa no silêncio. Sem ruídos de fundo, sem chamadas. Não abri meus e-mails por 5 dias. Li, cozinhei para mim mesmo, caminhei por bairros desconhecidos só para sentir que ninguém me conhecia. Não senti falta deles. Achei que sentiria um aperto, uma culpa, uma saudade, mas não. Só espaço e paz. Então chegou uma carta. Envelope de verdade, sem remetente. Dentro, uma foto. Era família. Todos em frente a uma cabana cinzenta, perdida no meio do mato. As crianças semicerrando os olhos no sol. Darren com os óculos escuros apoiados na testa.
Spencer segurando uma vara de pesca que parecia recém-comprada. Eles sorriam de forma rígida, mas sorriam. No verso, colado com fita, um post-it amarelo. 4 palavras na letra do meu pai: nós conseguimos resolver. Só isso. Sem desculpas. Sem grandes explicações. Mas ainda assim inesperado, porque ele não era do tipo que escrevia nada, muito menos algo que soasse como uma admissão. Não soube o que fazer com aquilo. Deixei a foto no balcão por 2 dias, olhando de relance cada vez que passava para preparar café, como se pudesse se transformar em outra coisa. No fim, guardei numa gaveta. Uma semana depois, minha mãe enviou outro e-mail, curto. Dizia que tinha ouvido que eu estava de volta e esperava que eu estivesse bem. Depois acrescentou algo que me paralisou: estamos pensando em arrumar um segundo emprego só para dar conta das coisas sem colocar tudo em cima de você. Não é mais o seu lugar. Essa última frase. Dela, não dele. Sarcástica, talvez. Mas foi a primeira vez que ela fez referência ao que tinha acontecido sem fingir que não existiu. E então veio a segunda surpresa. Darren pagou a primeira parcela do que me devia. Só $250, mas com um bilhete, começando pequeno. Sem ressentimento se você ignorar isso. Eu entendi agora. Fiquei olhando para a notificação por muito tempo. Não porque acreditasse que eles tinham mudado. Não acreditei. Mas algo tinha mudado. Eles não estavam mais tentando me puxar de volta. Nem com culpa, nem com dinheiro, nem com desespero. Estavam tentando funcionar mesmo que mal. Eu não respondi, não porque estivesse com raiva, mas porque não queria ser arrastado de volta para algo do qual finalmente tinha me afastado. Criei novas rotinas, quitei o restante do meu empréstimo estudantil, assumi 2 novos clientes, comecei a dormir sem acordar de madrugada pensando se tinha esquecido alguma coisa por eles. O peso se foi, mas deixou uma sombra. Eu sabia que sempre sentiria aquele reflexo de consertar, de apaziguar, de dizer sim. Mas agora, quando esse instinto aparecia, eu apenas deixava passar. Meses depois, recebi um convite de casamento. Spencer. O envelope estava endereçado com meu nome completo, não a irmãos Owen nem ao banco. Dentro havia um bilhete escrito à mão. 3 linhas. Se você aparecer, vamos saber que significou algo. Se não aparecer, também vamos saber. De qualquer forma, obrigado por tudo que fez. Você nos sustentou por mais tempo do que merecíamos. Esse ficou mais tempo sobre a mesa. Eu não fui ao casamento, mas também não joguei fora. Ainda não joguei. Talvez não seja perdão. Talvez não seja fechamento. Mas é outra coisa. Um tipo diferente de fim. Um em que eles vivem com o que perderam. E eu vivo com o que finalmente escolhi. Não liberdade deles. Liberdade para mim. Foi tudo o que eu sempre quis, no fundo. Já faz quase 1 ano desde que fechei esse capítulo, e a vida está mais silenciosa agora, de um jeito que parece conquistado. Não fui ao casamento, mas soube, por um amigo em comum, que foi pequeno. Spencer aparentemente fez um discurso e me mencionou. Disse algo como: toda família tem alguém em quem se apoia demais. Ainda estamos aprendendo a ficar de pé sozinhos. Ninguém gravou. Talvez seja melhor assim. Darren vem pagando as parcelas todo mês, como um relógio. Nunca mais que o mínimo, nunca com mensagem de acompanhamento, apenas consistência silenciosa. Respeito isso mais do que qualquer pedido de desculpas. Quanto aos meus pais, nenhum contato do meu pai, mas minha mãe manda e-mails curtos de vez em quando. Geralmente um link para um artigo ou uma foto do jardim. Sem pressão, sem culpa, só, normal. Ainda não visitei. Não decidi se algum dia vou. Mas, de vez em quando, penso naquela foto da cabana. Não joguei fora. Ela ainda está na gaveta, sob uma pilha de cardápios de delivery e chaves extras. Vejo quando procuro outra coisa. E, pela primeira vez na vida, ela não me faz sentir que falhei com eles. Só me lembra que, finalmente, parei de falhar comigo mesmo.